1950, um resultado que abalava toda a população brasileira. O Brasil perdia a chance de conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez em um Maracanã lotado. Mas como se deu a derrota mais sofrida da história da seleção brasileira? Existem culpados? No vídeo de hoje, você vai saber em detalhes a história do Maracanazo, as explicações daqueles que estavam envolvidos e como o resultado mudaria para sempre a história do futebol brasileiro. Antes de a gente falar do fatídico 16 de julho propriamente, é importante dar um contexto para essa seleção brasileira. Quais foram os resultados nas primeiras fases, como chegava o Brasil para aquela competição. Vale ressaltar que o Brasil foi escolhido como sede de forma unânime por causa da Segunda Guerra Mundial, que impediu vários países europeus de se candidatarem e com isso o Brasil foi escolhido como sede. Vale lembrar também que o Brasil não tinha nenhum jogador com experiência de Copa do Mundo, já que de 1938 a 1950 nenhuma Copa foi disputada. A base daquele time era formado por jogadores do Vasco, que também era comandado por Flávio Costa, técnico da seleção brasileira naquela competição. Os grandes craques, digamos assim, da seleção brasileira eram o Zizinho, que jogava no Bangu em 1950, mas que fez a história dele praticamente toda no Flamengo, e o Ademir de Menezes, atacante do Vasco. O Zizinho era meio. Zizinho, inclusive, era uma referência para o Pelé, que naquela época tinha apenas 10 anos. O capitão era o zagueiro Augusto, também do Vasco. E em 1950, o formato da Copa do Mundo era bem diferente da que a gente conhece atualmente. Primeiro, eram apenas 13 times, divididos em 4 grupos, mas era um número ímpar dividido em 4. Pois é, foi uma bagunça, foram 2 grupos com 4 times, inclusive o Brasil estava em um desses grupos, um grupo com 3 e um grupo com 2. Inclusive, esse formato do torneio propiciava que não tivesse uma final propriamente dita. E eu vou chegar lá, mas você sabia que Brasil e Uruguai não foi uma final mesmo, assim como em outras Copas? Comenta aí. Voltando ao formato da Copa do Mundo, os primeiros colocados de cada grupo se classificavam para uma segunda fase, ou seja, 4 seleções avançavam para a próxima fase e jogavam entre si. E aquela que tivesse a melhor campanha no final dos 3 jogos era declarada a campeã do torneio. Lembrando que cada vitória naquela época ainda valia somente 2 pontos. Sem Zizinho machucado, a estreia da seleção brasileira foi muito boa, com a vitória por 4-0 sobre o México. Na segunda rodada, empate por 2-2 com a Suíça. O time era um pouco diferente daquele que disputaria o grande jogo contra o Uruguai. Por ser uma partida em São Paulo, o técnico Flávio Costa optou por ter os mais jogadores que jogavam em São Paulo. Na terceira rodada da fase de grupos, o Zizinho volta e, com o grande maestro em campo, o Brasil vence a Iugoslávia por 2-0 e garante a classificação para a próxima fase. Além da Canarinho, se classificaram para a próxima fase Uruguai, Espanha e Suécia. A Suécia, que seria inclusive a primeira adversária do Brasil na segunda fase. O Brasil goleou a Suécia sem maiores problemas. Depois, a Espanha, que era muito temida pelos brasileiros naquela época, que respeitavam muito a seleção europeia, também não teve história para contar. 6-1 para a seleção brasileira, uma campanha avassaladora tanto na fase de grupos quanto na segunda fase. E aí ficou para a última rodada a decisão da grande taça contra o Uruguai. O Brasil chegou com 4 pontos para o jogo contra o Uruguai, enquanto o Uruguai chegou com 3 pontos após empatar com a Espanha e vencer a Suécia. Ou seja, um empate deixava o Brasil com a taça da Copa do Mundo pela primeira vez na história. E por tudo aquilo que aconteceu, as goleadas, o grande time, por jogar em casa, por depender apenas de um empate, o Brasil era considerado o grande favorito naquela partida. E tudo isso gerou uma empolgação além do comum fora de campo. Zizinho, por exemplo, assinou mais de 2.000 fotos com as frases Brasil campeão. Os dirigentes uruguaios sequer ficaram no Brasil para assistir ao jogo, já que a seleção albiceleste já tinha cumprido a missão. Eles entrariam em campo apenas para não serem goleados pela seleção brasileira. Hubieron 3 dirigentes que hablaron primero con los jugadores de más años, de más experiencia, que Hugo Varela, Máspoli, Gambetta, y le dijeron que habíamos cumplido, ¿no? Eso fue el sábado de tarde, que habíamos cumplido, que tratábamos de comportarnos bien dentro del campo de juego, que no hiciéramos ningún problema, y que si Brasil nos hacía 4, podíamos quedar conformes. Y ellos al otro día, el domingo,
retornaron para Uruguay. No se quedan a ver el partido. A certeza da vitória na final, digamos assim, entre aspas, contra o Uruguai era tão grande entre torcedores e imprensa que o jornal A Noite do Rio estampou na véspera a manchete, acima da foto do time do Brasil posado: estes são os campeões do mundo. As ruas do Rio de Janeiro estavam em festa e os políticos também. Tanto é que, na véspera da partida, o prefeito do Rio de Janeiro, na época, o Ângelo Mendes de Moraes, discursou no Maracanã com as seguintes palavras. E aí, abre aspas aqui pra ele, é inacreditável o que esse cara fala. Vós brasileiros, a quem eu os considero os vencedores do campeonato mundial. Vós brasileiros que a menos de poucas horas sereis aclamados campeões por milhares de compatriotas. Vós que não possuis rivais em todos os hemisférios, vós que superais qualquer outro competidor, vós que eu já saúdo como vencedores. Já pensou isso hoje em dia? Um político chega num estádio antes de uma final e declara uma seleção campeã? Que coisa absurda, cara. Beleza, era outra época, mas ainda assim é surpreendente. E além disso, em todas as festas lá, tinham cartazes espalhados, tanto pela cidade quanto no estádio, dizendo campeões do mundo. Chegamos ao fatídico dia 16 de julho, um domingo, no Maracanã, Rio de Janeiro. Lotado, quase 200 mil pessoas presentes, 174 mil pagantes, o maior público da história do futebol mundial. A seleção brasileira entrava em campo numa espécie de formação do WM, o 3-2-2-3, mas que pode ser considerado até um 3-2-5, que era muito comum naquela época. No gol a gente tinha um Barbosa, na zaga Augusto, Juvenal e Bigode. No meio de campo, Danilo e Bauer, Zizinho, que por mais que fosse um meio armador, era considerado meio atacante, Friaça, Ademir de Menezes, Jair e Chico. A escalação do Uruguai era a seguinte: Maspoli no gol, Gonzalez, Eusébio Terreira e Victor Andrade na zaga, Obdul Varela, o grande capitão uruguaio que levantaria a taça da Copa do Mundo, e Gambetta no meio de campo, também era uma espécie de 3-2-5, Didia, Júlio Pérez, Oscar Migues, Chiafino e Rubens Moran. Com tanta empolgação, o Brasil fez um primeiro tempo muito bom, ameaçou muito mais o Uruguai do que o contrário, chegou a finalizar bem mais do que o Uruguai, mas ainda assim não conseguiu abrir o placar. De toda forma, situação tranquila, né? Empate por 0-0 deixava o Brasil com a taça do mundo. E a situação ficaria ainda mais tranquila aos 2 minutos do segundo tempo, quando Friaça abriria o placar para a seleção brasileira. Mas nem mesmo o torcedor mais negativo presente no estádio imaginaria o que estaria por vir. Aos 21 minutos do segundo tempo, Didia recebeu na ponta direita, venceu o Bigode na corrida e cruzou para Chiafino marcar de primeira em um chute no alto, sem chances para o Barbosa. Um lance muito parecido ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo, talvez seja um dos gols mais famosos da história da Copa do Mundo. O Didia novamente recebeu a bola em profundidade pela ponta direita, tabelou com o Júlio Pérez, chutou entre o Barbosa e a trave esquerda e fez o gol que calaria mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Uma tristeza absurda na arquibancada. Segundo os jogadores uruguaios, não era possível ouvir absolutamente nada. O Uruguai viraria aquele jogo, faltando 10 minutos para o jogo acabar. E no último minuto, o Brasil quase teve a chance de marcar, porque o árbitro inglês encerrou o jogo após um escanteio cobrado. A bola estava no ar, segundo muitos relatos, estavam indo na direção do Jair, mas o juiz não esperou a bola chegar lá e apitou o fim, para alegria uruguaia e tristeza brasileira. Bom, mas quais foram os motivos que levaram o Brasil àquela derrota? Se a gente era tão favorito assim, se era tão acima do Uruguai? Bom, eu vou trazer algumas explicações aqui, mas antes de qualquer coisa, o que não tem explicação é você ainda não ter deixado o like nesse vídeo. É muito importante para o crescimento do canal, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e também se inscrever aqui para que você receba mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Aqui a gente fala de história, estatísticas, números, informações, curiosidades, tudo que envolve a seleção brasileira. Mas vamos lá então, Samuel, o que aconteceu naquele dia 16 de julho? Primeiro, obviamente a empolgação afetou muito os jogadores. Acho que o clima de já ganhou, o clima de já ser considerado campeão, além de trazer um ânimo muito grande, uma empolgação muito grande nas arquibancadas, trouxe uma certa pressão para os jogadores, aquilo que eles mesmos admitem, mas isso não foi o fator principal. A gente tem o fator bola e alguns outros fatores extracampo. Por exemplo, na concentração naquele dia para o jogo, o Brasil mudou de local e foi para São Januário, o estádio do Vasco, só que lá os jogadores não tiveram de fato uma concentração. Por quê?
Muitos políticos foram ao local para tirarem fotos, fazerem discurso, o que acabou prejudicando a concentração ali da seleção brasileira. Muitos jogadores relatam que nem almoçaram direito porque precisavam ficar parando para tirar foto, ouvir algum determinado político, que ficavam lá tentando trazer ânimo, mas que na verdade atrapalhavam mais do que ajudavam a seleção brasileira. Dentro de campo, os nossos dois principais craques, Zizinho e Ademir de Menezes, foram muito bem marcados pelo Uruguai. O Uruguai que se inspirou na Suécia, que havia empatado com o Brasil, jogou com linhas mais próximas, mais fechadas, no contra-ataque, deu a bola para o Brasil, mas não deu espaço para os principais jogadores atuarem da forma que eles estavam acostumados. E as explicações para os gols, elas são de diferentes... Cara, cada um fala uma coisa, digamos assim. O Barbosa, ele confirmou que esperava um cruzamento do Didia, porque o Didia já tinha feito isso no primeiro gol. Ele levou a bola na ponta direita e cruzou para o companheiro marcar. Só que não foi isso que aconteceu no segundo gol. Então essa jogada era lançar ele e ganhava no bigode da corrida, depois cruzava e os homens que vinham de trás é que cabeceavam, chutavam. Mas numa dessas aí ele pegou no contrapé e eu esperando que ele fosse repetir a jogada, eu fui. Mas ele pegou no contrapé, a bola entrou no campo. Paciência. O Barbosa também imaginava que o Didia tivesse errado o cruzamento, mas o próprio uruguaio desmentiu essa teoria. Bueno, son segundos que uno tiene que decidir, ¿no? Si pasar la pelota a otro jugador o tener la visión del arco y tirar. Y yo vi que Barbosa se abrió un poco, me dejó un hueco y yo venía en velocidad y tiré. Y la pelota justo fue contra el palo y Barbosa cuando se tiró, la pelota ya había entrado. Son milésimas de segundos que uno tiene que pensar que va a decidir si vas a pasarla o si vas a tirar. Y yo decidí tirar al arco. Há uma teoria também de que o Bigode não teria feito uma falta em Didia porque o técnico pediu para os jogadores serem mais disciplinados, digamos assim. Só que o próprio Bigode, em entrevista divulgado pelo livro Dossiê 50, ele desmente essa teoria. Ele fala que não, que na verdade ele acredita que isso foi um acaso do futebol e que ele simplesmente perdeu na corrida pro Didia. E que, sim, teve uma recomendação do Flávio Costa para não ter uma certa agressão por parte dos jogadores brasileiros, mas que o Bigode era um jogador duro e que não deixou de fazer falta por causa dessa orientação, mas sim perdeu na corrida para o Didia e por isso o Uruguai conseguiu sair na frente e marcar o gol. A orientação que o técnico nos deu não teve influência sobre os jogadores em absoluto, porque é quase uma obrigação do técnico pedir que os jogadores não revidem agressões do adversário. Culparam o técnico porque ele teria pedido ao time para não jogar duro, o que não é verdade. Eu, por exemplo, jogava duro. A jogada do gol da vitória do Uruguai foi um lance isolado. A bola foi lançada por cima para Guidia. Nós, brasileiros, fizemos ali a chamada linha burra. Os outros zagueiros, em vez de estarem recuados para evitar o avanço do Uruguai, estavam na mesma linha que eu. O que aconteceu então? Inclusive, o Flávio Costa, que era técnico, relembrando aqui, ele joga mais a culpa pro Bigode do que pro Barbosa. Segundo ele, o principal responsável na marcação do Didia era sim o defensor pela esquerda. Nós atuávamos formando dentro de um sistema WM. Ao Bigode competia a marcação do Giga. Se você vê o gráfico dos gols, isto anda muito por aí, não é? Você vê que o Giga, nas duas vezes e mais duas, aquele traçado do gráfico é o mesmo. A verdade é que a gente nunca vai saber exatamente o motivo, porque futebol é assim. Futebol são feitos de acasos, de jogadas que mudam para sempre a história do jogo. Se
o Bigode tivesse feito a falta, se o Bigode tivesse prestado mais atenção no Didier, se o Barbosa não tivesse achado que o Didier iria cruzar, se o Flávio Costa não tivesse feito orientação para os jogadores não baterem, se o Zizinho ou o Ademir tivessem numa tarde mais inspiradora, ou se o árbitro não tivesse apitado no último lance que poderia dar o gol para o Brasil. São vários sis e que sim, poderiam mudar a história do futebol brasileiro para sempre, mas de qualquer maneira foi um resultado muito inesperado, uma das maiores zebras da história do futebol da Copa do Mundo e que ninguém, assim, até hoje, você lendo, inclusive eu recomendo a você que se interessou pelo tema, leia o dossiê 50, cada jogador, ninguém chega numa conclusão, porque o Brasil, foi empolgação, foi de fato a questão tática, foi essa preparação do Brasil, foi mais mérito do Uruguai do que demérito do Brasil? Bom, não tenho uma resposta exata, quero saber a sua opinião, o que você acha que aconteceu naquela final, mas cara, é de fato que a história daquela final mudaria para sempre o rumo do futebol brasileiro. O Bigode e o Barbosa foram crucificados por vários e vários anos, muito pelo racismo também. Barbosa é um dos jogadores que foram mais criticados na história do futebol brasileiro. Eu podia ter uns 10 anos, ela falou, olha meu filho, esse é o homem que fez o Brasil todo chorar. E eu disse, minha senhora, se talvez eu fosse seu filho que estivesse lá no meu lugar, talvez a senhora não dissesse isso agora, para esse seu filho. O Zizinho, por exemplo, desligava o telefone todo dia de 16 de julho para não ter que dar entrevistas sobre aquele assunto. Jogadores que foram muito vitoriosos nos clubes em que passaram e que poderiam ter uma visão totalmente histórica diferente daquela que tiveram, mas infelizmente foram crucificados, sendo que foram jogadores muito qualificados e com vários títulos no currículo por grandes clubes brasileiros. Aquela derrota ficou tão marcada que a seleção brasileira decidiu abolir o uniforme branco, aquele que utilizou na final de 1950, e aí sim foi surgindo aquela cor a que a gente conhece atualmente, o amarelo com azul e os meiões brancos. De toda forma, aquela seleção marcou época. O Brasil terminou a competição com o melhor ataque, com 22 gols marcados. Teve o Ademir de Menezes, que marcou 9 gols, foi artilheiro da competição e até hoje é o jogador brasileiro com mais gols em uma única Copa do Mundo. E aquela seleção abriria espaço para que as próximas seguintes, a de 58, viesse a conquistar o primeiro título da seleção brasileira. Inclusive, o único jogador que estava presente na final de 1950, não entrou em campo, mas que estava na de 1958 e de 62, foi o lateral esquerdo Nilton Santos, que muitos dizem, inclusive, que poderia ter entrado no lugar do Bigode para reforçar mais aquele setor por ali, mas o Flávio Costa optou mesmo pelo defensor. Enfim, é uma história muito longa para ser contada em apenas um vídeo, mas espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Deixem aí nos comentários quais outras histórias vocês gostariam de ter aqui no canal. Conto com o like e a inscrição de vocês. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.